Bom, boa noite mais uma vez para vocês. Motivo hoje, tá, de eu estar pedindo para a gente conversar, vocês devem ter visto no Moodle que eu coloquei uma última aula que foi do dia 30. Eu coloquei ela lá para vocês poderem estar dando uma olhadinha, que é um resumão do que a gente viu no decorrer desse meio bimestre aí que a gente acabou tendo, né? Então tem um resumo lá, está bem simplificado, logicamente. Por que eu passei aquilo para vocês? Eu vou tentar fazer uma prova com vocês, tá? Nós estamos num momento de mudanças, de aprendizado aí que todo mundo está aprendendo. Vocês estão aprendendo a acabar estudando de uma forma diferente aí. Nós, professores, estamos tendo que nos reinventar na hora de ensinar para vocês sem que perca qualidade, né? E uma das coisas que eu estava pensando e tem como fazer é a questão da prova, tá? A conversa de hoje é mais sobre isso, tá? Tem aquele resumo que eu passei lá para vocês, daquela última aula, mas é uma situação que não precisa acredito, ficar repetindo o que está lá, porque a nossa matéria foi praticamente uma matéria teórica, esse bimestre aí, e falar para vocês, vamos esclarecer dúvidas, alguma coisa, são dúvidas, essa parte teórica que vai acabar lendo e acabar tirando essas dúvidas na própria exemplificação que tem nas aulas disponíveis lá no Moodle, tá? Então, o que eu queria falar para vocês, a gente vai fazer a prova, tá? Em cima do que foi visto, vão ser colocadas, acredito que 15 questões na prova, e ela vai estar disponível no Moodle, em cima de tudo que a gente já viu. Nós começamos trabalhando bastante com a questão da formação do solo. Eu vou falar rapidamente, só para vocês irem lembrando. Trabalhando com a formação do solo, né? A questão de... Ih, pessoal, está atrasado. Com a questão do intemperismo, a parte do intemperismo, que a gente falou sobre origem e formação do solo, explicou depois cada um dos tipos de intemperismo, dessa formação que a gente tem, da onde que provém os tipos de rocha, os tipos de solos que a gente tem posteriormente, depois, solos sedimentares, solos residuais, solos orgânicos. A gente explicou cada um deles, nós vimos nas aulas, cada um deles resumido, qual a característica de cada um deles, qual a classificação deles, como eles se formam, provém da onde, por que cada um tem essa identificação dessa forma. Aí, depois disso, a gente passou para a questão da granulometria, né? Que a gente viu, depois a gente teve aula de laboratório sobre a granulometria, a gente fez alguns testes lá, com o material que tinha disponível no laboratório, tá? Que a gente tinha lá areia e pedra, a gente fez essas análises, deu para a gente entender bem, acredito eu, como funciona, né? Para que serve. Então isso é uma outra parte que a gente tem dentro desse estudo para a prova que a gente vai fazer, tá? A questão depois, dentro da granulometria, a gente falou a respeito da classificação de cada uma delas, não sei se vocês estão lembrados disso, referente ao tamanho dos grãos que a gente tem, de diâmetro de grãos que a gente tem, a gente tinha uma classificação de cada um deles, né? Então, a gente fez lá 2 aulas a respeito da granulometria. Só pegar uma coisinha aqui. Tá? E isso também a gente vai colocar na prova, tal. É o que eu falei para vocês, o que tem lá é um resumão do que a gente vai fazer. A gente começou a falar a respeito depois um pouquinho de como se iniciar uma fundação, né, o que seria uma fundação,
o que precisa ser visto em uma fundação antes de você dar início, uma colocação de uma situação e de um tipo de fundação, né? Só uma coisinha, gente, se alguém tiver dúvida, alguma coisa, pode ir colocando no chat aí que a gente vai esclarecendo, tá? Então, se falou nos tipos de fundação, o que é interessante se ver, e eu sempre coloquei para vocês, num exemplo, em um barracão de tantos metros quadrados, que tipo de fundação é o melhor tipo de fundação que eu posso fazer? Nunca você vai poder falar de acordo com a edificação que você tem, né? Para você poder afirmar um tipo de fundação que você vai fazer, primeiro, a primeira coisa que tem que ser feita e levada em conta é o que a gente tem para baixo, é o tipo de solo que a gente tem, certo? Não tem como eu afirmar, estou fazendo um prédio de 3 pavimentos, que tipo de fundação que eu vou usar? Vou usar um radier, vou usar uma sapata, alguma coisa assim que a gente viu. Não tem como a gente afirmar que tipo de fundação a gente utilizar antes de a gente poder fazer uma análise do solo, né? Aí depois a gente foi vendo como que eu faço uma análise do solo, como que eu posso saber o que eu tenho para baixo, né? Que eu não vejo isso. Aí a gente viu a respeito das sondagens, né? Deve estar lembrado que a sondagem é essa análise que a gente tem, 2 tipos que são utilizados, que a gente utiliza para fazer essa análise do solo, né? Que a gente tem lá o SPT, né? Que era o Standard Penetration Test, né? Tem toda aquela sequência que a gente viu lá, que ele é feito através do amostrador, ele é com um soquete, ele é introduzido no solo, né? E é feito a medição a cada 1 metro, tá? Vocês lembram que a gente tinha, isso é feito com um tripé, onde a gente tem um martelo, ou um elemento que vai estar cravando o amostrador, ele tem 65 quilos, a gente faz a primeira abertura daquele 1 metro, né, que a gente falou, antes de iniciar a sondagem, certo? Aí a gente sempre faz, a gente limpa 55 centímetros e faz os testes em 45 centímetros, em 3 etapas de 15. Sempre a primeira, o número de golpes que a gente vai dar no amostrador, ele vai ser descartado o primeiro, e os outros 30 centímetros, a gente faz a contagem onde tem aquele laudo que eu mostrei para vocês, que ele é feito o laudo de sondagem para saber como que funciona, né? Feito esses 45 centímetros, a retirada, o amostrador contado, marcado no número de golpes, é feito novamente uma abertura de 55 centímetros, depois de 55 centímetros, é feito de novo análise em 45, de novo em 3 partes, onde o primeiro é descartado, depois dos próximos 30 centímetros são contados o número de golpes que foram atingidos. Isso até chegar num elemento ou um tipo de solo que você tem, que ele seja bem firme, né, um solo bem sólido, que a gente possa ter segurança com relação à fundação. Tá? Então, a sondagem é basicamente isso, né? A sondagem para o SPT. Ela simplesmente são contados os números de golpes, tá? Que é feita essa cravação do amostrador no solo. Tá? Não tem segredo nenhum. E depois a gente tem, além do SPT, dentro do SPT mesmo ainda, a gente vai ter depois a contagem dos números de golpes que a gente vai fazer, e de acordo com a contagem dos números de golpes, a gente tem o tipo de solo que a gente pode ter, bonitinho, se ele é compacto, se não é compacto, se é médio, é rígido, tudo isso, certo? Ainda falando da questão da sondagem, não já falando da questão da análise propriamente dita, de como funciona a sondagem, mas com relação a quantos pontos a gente coloca dentro de uma metragem quadrada, uma metragem construída para você poder especificar quantos pontos são os ideais. Eu até comentei com você que, por uma questão de segurança, o aconselhável é sempre você pensar no mínimo em 2 pontos de sondagem para
para você ter segurança, certo? Nunca fazia fazer em linha reta, sempre fazendo ele intercalado, né? Aí a gente tinha lá com relação à área construída, que falava dentro de uma literatura em um ponto de sondagem para cada 200 metros de área construída. E também a gente tinha depois uma outra situação, se fosse levar em conta em área de terreno, seriam 2 furos para até 200 metros quadrados. Então, acho que acaba se enquadrando melhor dentro do que a gente pensa numa questão de segurança que a gente possa ter, né? A gente tinha o laudo de sondagem bonitinho lá para ser visto. Um outro ponto que a gente falou, a questão do tipo de sondagem, era o CPT, que ele é através de resistência, né? Ele tem um pistão hidráulico, que ele vai sendo cravado através da força que é aplicada nesse pistão, e ele vai abrindo, então ele tem uma resistência de ponta, ele é aplicado com força, diferente de amostragem, né? Aí tem as características de um de outro, vantagem e desvantagem de um de outro, qual que é mais vantajoso, qual que é mais utilizado no Brasil, tá? Tinha bastante foto lá de equipamento, tudo bonitinho. Os dois tinham relação com os mesmos materiais, solo granular, solo arenoso, solo pedregoso, alguma coisa assim, qual que era a diferença de um para outro. Tá? Estou só falando rapidão aqui, que depois eu vou explicar para vocês como vai ser a prova. Tá? Depois a gente já acabou entrando na questão das fundações, né? Já começou a falar a respeito da fundação, falou no geral dessas fundações, e a gente iniciou com a questão das fundações rasas, né? Fundação rasa, fundação superficial, fundação direta, fundação indireta, foram as nomenclaturas que são colocadas para vocês saberem a diferença de um para outro, né? Fundação direta, superficial, são fundações rasas, fundações indiretas e profundas são os outros tipos de fundações mais profundas que a gente tem, que a gente vai acabar vendo daqui para frente depois, nas próximas aulas, tá? Dentro das fundações superficiais, a gente falou sobre bloco, falou sobre sapata, falou sobre vigas de fundação, falou sobre grelhas, falou sobre radier, tá? E cada um deles, depois a gente foi exemplificando, falando a parte mais técnica de cada um deles, e foi exemplificando, né? Tinha bastante imagem a respeito também, diferenciando a questão do que é um bloco, do que é uma sapata, o que é uma sapata armada, né? Que o bloco, geralmente, ele não tem a questão do armado, que é a estrutura de ferro, com vergalhões que a gente tem dentro dela, aquela gaiola. As sapatas já têm esse elemento, a questão do fundo, que tem que ser feito um apiloamento do fundo, às vezes fazer um concreto magro na base, as vigas que a gente tem, as vigas de fundações, viga corrida, alavancada, os tipos de viga, depois ele tinha as vigas baldrame, a gente viu também bem certinho como que precisa ser feito, como que é o modo de execução de cada um deles, né? Então, conteúdo vocês têm bastante para a questão da prova, tá? Tem bastante conteúdo. Falou sobre radier, teve bastante ilustração também de como é o radier, como funciona, a questão de fazer a vibração do concreto na hora de você fazer a aplicação do concreto, como que você vibra o concreto, para que serve a vibração do concreto, tá? Tudo isso a gente conversou e praticamente a prova vai ser em cima disso, tá? Então, algumas coisas que eu falei em sala que talvez vocês não tenham dentro dos slides, então isso vai estar sendo colocado em prova também. Aí, alguém tem alguma dúvida disso que eu falei? Isso foi exatamente o que a gente viu em sala, né? Acredito que não seja, ela acaba sendo um pouquinho extensa. O conteúdo que a gente teve acho que 10 aulas, se não me engano, tá? Mas eu não fui carregando, às vezes tem bastante slide, uma coisa assim, mas vocês vão ver que tem bastante imagem para não deixar a aula chata, nada, para vocês poderem visualizar bastante como funciona. Então, se a gente for pensar em questão de conteúdo teórico mesmo, eu acho que está tranquilo, tá? Alguém tem alguma dúvida a respeito disso que eu falei?
Tá tranquilo? Tá, vocês estão quietos hoje. Né? Então, beleza. Bom, a respeito da prova, gente. Hoje é dia 1º. Deixa eu ver o calendário aqui. Na verdade, eu não marquei a prova ainda. Mas eu acredito que a gente faça essa avaliação lá pelo dia 15, mais ou menos. Tá? Ou talvez dia 8, semana que vem. Acho que até melhor semana que vem. Tá? Mas eu vou ver certinho e eu aviso vocês o quanto antes. Eu acho que é melhor de fazer dia 8, essa avaliação. Tá? A gente fez um trabalho que vocês me entregaram, que é a respeito de tipos de fundação, né, que vocês fizeram uma pesquisa, acho que todo mundo entregou esse trabalho. Pessoal que está online aí, alguém não entregou o trabalho sobre tipos de fundação? Tá. Tá, tem... Isso, era que foi postado no Moodle. Isso mesmo. Tá, eu não lembro a data dele lá agora, mas foi o que foi... era para ser postado lá no Moodle. Tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Esse pessoal aqui que não entregou esse trabalho vai fazer essa pesquisa aí, de novo, bonitinho, e manda no meu e-mail, tá? Manda no meu e-mail. Deixa eu ver aqui. Um minutinho que entrou a gente, que ele dá uma cortada. .hotmail.com, beleza. Tá? Deixa eu só colocar aqui para constar isso. Enviar o trabalho até o dia 2 21 horas. Ok? Então, quem não entregou, tem até amanhã, às 9 horas, para entregar esse trabalho, para mandar no meu e-mail. Tá bom? Como que manda lá? Manda mecânica dos solos, tá? MEC dos solos, uma coisa assim, e o nome de vocês. Para eu saber que tem outros e-mails que tem os outros alunos mandando. Só colocar a mecânica dos solos no nome de vocês, ou trabalho mecânica dos solos, tá? Então, quem acha que não mandou, quem acha... Renato, eu não consigo ver agora. Tá? Se você mandou fora do horário, eu acho que ele não entra para mim, não. Parece até que você mandou lá, mas ele não... Na dúvida, manda de novo. Tá? Se alguém viu essa mensagem na hora de colocar lá que estava em atraso, envia de novo, tá bom? Vitor, o trabalho sobre tipos de fundação. Tá? O primeiro trabalho que foi feito foi entregue no Moodle, sobre tipos de fundação. Tá? Vamos falar tudo sobre tipos de fundação, tanto a rasa quanto a profunda, exemplificar com imagens, explicar cada um deles, algumas coisinhas. Tá? Entrega isso até amanhã. Tá bom? Tranquilo? Entenderam? Quem precisa entregar, entendeu? É esse mesmo, Carlos. Tá? Sobre os tipos de fundação. Foi o único que vocês entregaram pelo Moodle. Tá? Outra avaliação que vai ser levada em conta foi no dia do laboratório, que a gente fez a experiência lá, a gente fez uma experiência a respeito de granulometria, e vai ser avaliado o laboratório, e vocês também fizeram uma descrição pequena lá que eu pedi para quem estava em sala, que dividiu a turma a classe em 2 turmas. Então, uma ficou na sala, a outra fazia aula no laboratório, e depois, na quarta-feira, se não me engano, a que estava na sala foi para o laboratório, e a gente acabou fazendo essa inversão. Tá?
Então, isso também vai ser levado em consideração. Tá bom? Então, a gente vai ter aí 2 ou 3 notas a mais para complementar essa nota aí. Não é bem uma P1, é só uma avaliação que a gente precisa fazer. Tá? Isso está sendo avaliado e ver como que vai ser colocado isso, mas a gente precisa fazer uma avaliação para até mesmo poder avaliar vocês. Tá bom? Com relação à prova, gente, a prova ela vai funcionar da seguinte forma. A prova no Moodle, ela vai ser aberta, vamos colocar, por enquanto, que ela é dia 8, mas eu vou confirmar com vocês ainda. No dia 8, uma quarta-feira, a partir das 19h35, um exemplo, a prova vai estar disponível, tá? Como uma tarefa no Moodle. Você vai abrir no Moodle, vai estar escrito lá, avaliação mecânica dos solos, nota parcial P1, um exemplo. Quando vocês entrarem nessa janela de tarefas que vai estar aberta para vocês lá, vai estar aparecendo a prova, tá? Ele aparece questão por questão. Vocês já devem ter trabalhado, já devem ter feito aqueles quiz, se não me engano, que é aquelas perguntas e respostas que é feito um questionário, né? Acho que é quiz que chama, se não me engano. A aparência dele é bem próxima a isso, né? Vocês chegaram a fazer a prova do Fernando já de metodologia? É exatamente isso, tá? Ele vai aparecendo as perguntas, vocês vão fazendo as respostas, vocês têm a opção de você visualizar, se não me engano, ela, mas você clicou e confirmou, você não tem como voltar atrás. Ela vai aparecer a resposta tua, se está certa ou está errada, né? Mas não mostra a questão correta. Isso depois, mais tarde, ela vai mostrar, depois que finalizado, você consegue visualizar. Mas então, se vocês já fizeram, é exatamente desse jeito aí, tá? Não tem como, né, Guilherme? Ele aparece a questão, né? Vamos um exemplo lá. Qual o tipo de fundação, qual o tipo de sondagem mais utilizado no Brasil? Aí tem lá SPT, CPT, GPT e HPT, sei lá. Tá? Vocês vão marcar lá, você vai olhar isso aí, você abriu a questão, você não respondeu, você vai poder abrir ela mais uma vez. Tá? Você clicou lá em SPT, clicou em SPT, e vai aparecer que a tua pontuação lá foi, um exemplo, 1 ponto. 10 questões valendo 1 ponto cada um exemplo. Vai aparecer que você teve 1 ponto e mostra que você acertou. Você clicou lá em CPT, ele vai aparecer que você errou, mas ele não mostra qual é a questão correta. Tá? Então, aí você clicou e confirmou, você não tem como voltar atrás. Eu vou estipular um tempo para vocês fazerem essa prova. Tá? Estou querendo colocar 15 questões, vai ser colocado um tempo de uns 2 minutos, mais ou menos, em média, para cada questão. Eu acho que é suficiente. E eu estou estudando a possibilidade, porque quando a gente está conversando aqui, eu tenho todos vocês aqui, eu fico vendo vocês. Então, eu estou pensando em abrir uma sala de discussão no dia da prova, um pouco antes, tá? E eu vou ficar vendo vocês aqui. Certo? Não sei, isso não sei. Tá? Falar para vocês, pode procurar no caderno, pode não procurar, professor, como é que pode? Vocês estão em casa fazendo. Tá? Impossível falar para vocês assim, não, gente, não vamos usar caderno, não vamos usar conteúdo que vocês já tiveram. Não tem como. Por isso que o prazo, o tempo que você não tem para a execução da prova, ele não é tão estendido. É um prazo bem reduzido. Tá? Então, é tranquilo, não tem nada complicado. Tá? Vai ser uma prova que ninguém vai ser prejudicado devido ao que está acontecendo. Tá? A gente vai fazer uma forma simplesmente para ter uma avaliação, para ver se vocês realmente entenderam, se não entenderam, se ficou faltando alguma coisa. Tá? Eu esperava, né, Leonardo, que não colasse, mas não vai ser bem uma cola, vai ser quase que uma prova com pesquisa, né? Vamos colocar dessa forma, né? Uma provinha com pesquisa. Enviado, professor, está retornando. Deixa eu só conferir aqui. Salmon.unimar@hotmail.com. O e-mail é esse mesmo.
Tá? Só se colocou, tem um ponto ali antes, tá? É salmon.unimar@hotmail.com, tá? Só ver uma coisinha aqui, gente. Não, cheio não tá, não. Não tem, acho que é meio limitado isso aí, tá? Deixa eu tentar abrir ele aqui, vou falando com vocês, eu vou abrir ele para ver aqui. Mas é tranquilo, gente, a questão da prova, como eu falei. É uma avaliação, aí a gente finalizando essa parte de fundações rasas, a gente vai começar a... Deixa eu ver aqui, ó. Só um segundinho. Ué, tá com algum problema isso aí mesmo, que apareceu para mim, que ela não existe. Ué. Bom, então faz o seguinte, eu vou ter que ver isso aqui, porque essa conta minha aqui, eu utilizo bastante ela. Manda no Salmon Arquitetura, tudo junto, salmonarquitetura@hotmail.com. Tá? salmonarquitetura@hotmail.com. Tá. Tenta enviar nesse, ver se tá tranquilo. O estranho não tá dando esse erro aí. Deixa eu tentar entrar no outro aqui para ver se às vezes pode ser algum problema do próprio Hotmail, tá, gente? Mas vamos conferir. Não é do Hotmail, algum problema naquele outro e-mail lá mesmo. Tá? Peraí que eu perdi vocês aqui. Tá? Tenta nesse aqui, então, que esse aqui vai dar certo. Ok? Gente, pode ser isso. Aqui eu tô não tô marcado aqui, falando uma coisa, pensando, pode ser isso, pode ser Salmon Unimar, tá? salmonunimar@hotmail.com. Sem ponto. Pode ser isso. Você testou e deu certo, Kainá? Deixa eu tentar de novo. Tchau. Deixa eu tentar de novo aqui. Vamos tentar o Salmon Unimar. salmonunimar@hotmail.com. Gente, me desculpe, mas era o Salmon Unimar mesmo, é sem o ponto. Tá? Renato, manda de novo, desculpa, mas manda de novo no Salmon Unimar, sem o ponto. Tá bom? É que foi criado um outro para a gente poder ter acesso por aqui e ele acaba dando alguns conflitos não, mas fica com muito e-mail com um nome parecido, acaba confundindo um pouco. Esse que eu falei para vocês é um que foi criado para poder ter acesso aqui ao Google Meets. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida, gente, em relação à prova, com relação ao conteúdo? Tá? Como assim, Mirella? Não entendi. Como uma oportunidade, vai ser aberto a prova no dia 8, tá? Um exemplo, tá? Vai ser aberto no dia 8, a partir das 7h35 que eu falei. Você visualiza, você clicou em uma errada e confirmou, essa questão está errada, tá? É que nem acontece na prova escrita que vocês fazem. Eu sempre falo para vocês, não rasurem a prova. Marcou a letra A e depois eu acabei analisando e lembrei que a resposta não era essa, era a letra C, por exemplo. Mas você já marcou a letra A lá com caneta, alguma coisa, não adianta você querer passar corretivo, fazer alguma coisa, que ela vai estar rasurada, tá? Em concurso, quando é feito, você tem uma questão para você assinalar, você rasurou, a questão é anulada, tá? Você tem as tentativas que você vai ter, para você ler ela, abrir, fazer a leitura, analisar, tá? E depois marcar a correta. Andressa, eu comentei a respeito do tempo,
eu vou tentar estipular mais ou menos aí, no máximo, 2 minutos por questão, tá? No máximo, tá bom? Não é muito estendido isso mesmo, tá bom? Então, um exemplo, se eu colocar 2 minutos para cada questão, tiver 15 questões, vocês têm 30 minutos para fazer a prova, tá? Mas eu vou analisar isso e eu vou informar vocês, tá bom? Certo? Mais alguma coisa? Entenderam o que é o conteúdo, tudo bonitinho, não vai ter nada de surpresa na prova, tá bom? A hora que vocês estiverem fazendo a prova, vocês tomem bastante cuidado, que as questões, elas são todas embaralhadas, tanto a questão é embaralhada, as respostas são embaralhadas, nenhuma é igual para cada um de vocês. Tem 40 alunos e faz uma versão de 40 formas diferentes. O próprio sistema faz isso, tá? Certo? Mais alguma coisa? Na verdade, hoje era mais para explicar a respeito disso para vocês, como eu tinha passado essa revisão. Eu achei que não era necessário fazer uma revisão mais aprofundada, como é matéria teórica. Eu acredito que não tem essa necessidade. E era mais para a gente ter essa conversa mesmo, para explicar a respeito da prova, para a gente ver como é que funciona. Tá? Se isso vier a dar certo, tudo, a gente pode começar a fazer algumas outras coisas em cima dessa plataforma, que é a respeito até de provas e algumas outras coisas. Tá? Como eu falei para vocês, está sendo tudo novo para todo mundo. Tá? Então vamos começar a tirar proveito disso na hora que voltar ao normal. Tá? Renato, não está marcado ainda. Tá? Até sexta-feira eu confirmo com vocês. Tá bom? Mas eu tô provavelmente ela será na quarta-feira que vem. Tá? A probabilidade é grande. Vai ser dia 8. Tá bom? Eu vou sentar para montar a prova, que ela é um pouquinho complexa para poder montar a prova, para estruturar ela, para ser disponibilizada. Então eu vou fazer isso. Essa semana eu vendo aqui, eu conseguindo, eu já aviso vocês. Mas vão se preparando, tá? Provavelmente dia 8, tá bom? Mas eu confirmo, tá? Vai ser passado para a Nádia e para o Guilherme e eles mandam no grupo de vocês lá para confirmar, tá bom? Mais alguma coisa? Tranquilo? Alguém quer falar alguma coisa, ao invés de escrever para todo mundo ouvir, alguém quer falar alguma coisa, comentar alguma coisa, pode abrir o microfone aí e falar. Então, beleza, gente. Se ninguém tem dúvida, ou se alguém tiver alguma dúvida, não quer perguntar alguma coisa assim, vocês têm o meu e-mail aí agora que está disponível, que vocês podem estar mandando alguma questão, alguma coisa que vocês precisem, tá bom? Esquece o Salmão Arquitetura, manda só no Salmão Unimar, tá bom? Salmão Unimar sem o ponto, que foi errado, tá bom? Então, acho que é isso, gente. Se ninguém tem pergunta nenhuma, vocês vão ser informados do que vai, o dia que está sendo feito, tudo bonitinho, que nem eu falei, tá? Fiquem atentos ao Moodle, que as informações vão ser passadas por lá também, e a gente vai conversando, tá bom? Então, se ninguém tem mais nada, de dúvida, nada, repasse essas informações para quem não participou da nossa conversa, e a gente volta a conversar, tá bom, gente? Então, se ninguém tem mais nada, tá tranquilo? Ninguém tem mais nenhuma dúvida? Então tá bom, gente. Era isso que eu queria conversar com vocês, passar para vocês, tá? Falei, hoje não era uma aula, era mais uma conversa mesmo para esclarecer a respeito da prova, tá bom? E continue em casa, se cuidem, e logo a gente está em sala de aula junto de novo. Tá bom, gente? Então, qualquer coisa, estou à disposição de vocês pelo e-mail lá também, ou pelo Moodle. Qualquer dúvida, a gente vai conversando. Tá bom? Boa noite, tá? Fiquem em casa, se cuidem, lave bem as mãozinhas, tá bom? E paz e bem para todo mundo. Tchau, tchau para vocês. Até mais.